bom dia também. Alô, você tá me vendo aí? Pois é. Nossa, Titi, olha que mexi na cama aqui, Titi. Olha quanta gente quer me ver, todos os meus fãs, Titi. Bom dia, que bom dia o quê? Boa tarde, boa noite, boa chegada, adeus viola, vou embora, senão fico perdendo a sacola. Que isso, Pato? É o que eu tô querendo aparecer. Olha, Titi, um abraço grande pra você. Bom programa. Tchau, tchau, tchau. Quá, 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 quá. Eita, nós, esse pato tem cada uma, não é isso? Minha gente, mexeu na câmera, tirou aí até de enquadramento a câmera, coisas que acontecem. Boa tarde para você, muito obrigado aí pela audiência, né? Você está seguindo a gente mais uma vez aqui através do nosso programa, né? Vem mandar aqui o teu recado, né? Esse garoto tem cada uma. Eu quero aqui, eu já tenho vários amigos aqui, quero mandar um abracinho especial para o Itaí Turíbio, grande locutor lá de Angra dos Reis, né? Que é um amigo querido. Eu tive uma época que eu dirigi a Rádio Angra, foi, se não me falha a memória, 91, 92, não estou bem lembrado. E morei um ano lá em Angra dos Reis e conheci valores extraordinários do interior da cidade maravilhosa de Angra dos Reis, aquele cenário paradisíaco, né? Praia, mar, tudo que a gente quer, né? Então eu queria mandar um abraço para o Murilo Correia, quero mandar um abraço para o Gesiel, né? Para o Nilo Sérgio e também para o Walter Guida e para o Itaí Turíbio, que era, na verdade, o grande noticiarista e continua sendo, tem uma voz belíssima. Eu agora estou participando de um grupo de amigos lá da época da Rádio Angra, né? Então um abração também a todos eles que estão nesse momento me vendo e muito obrigado mesmo pela audiência. Também um alô para a Tereza Goulart, para o João da Silva, para o Marco Silva lá nos Estados Unidos, como sempre, acompanhando a gente. São tantos os amigos, né, que a gente tem mais que agradecer a cada um. A Icleia Cardoso de Queiroz, boa tarde, Fernando e amigos. Né? Muito obrigado, Icleia, mais uma vez pela audiência. Cadê o Todinho? Todinho estava por aí, Todinho estava por aí. Hoje a Samira foi visitar a minha sogra lá no Grajaú. Eu moro na Tijuca, para quem não é do Rio, não é tão distante. Na verdade, passa Vila Isabel, chega o Grajaú. Né? Minha sogrinha, ela já está com mais de 90 anos. Então ela tinha que fazer, passou essa pandemia toda distante, agora deu uma refrescada, não, vai você, eu fico por aqui. E aí ele fica meio borocochô, ele fica triste, que ele gosta muito de todo mundo em casa. Mas se ele estiver por aqui, daqui a pouco ele fica livre na casa, né? Mas agora há pouco eu estava brincando com ele, mas ele parece que se escondeu. O que tem ali atrás, tá vendo? Olha, deixa eu ver se eu mostro para você. Ah lá, tá vendo? Ao lado daquele sofá é a caminha dele. Mas às vezes ele vai lá para o quarto, vai para um outro escritório que eu tenho, enfim, é mais ou menos por aí. Deixa eu também continuar cumprimentando os amigos aqui, chegar esse computador um pouco mais para cá, mais para o meu colo, porque senão fica difícil de ver. A Denise Guzmán Silva, o Alex Knights, maravilha, alô Alex Knight. Aliás, eu quero também mandar um abraço para o Mauricinho, lá de Espírito Santo do Pinhal, Mauricinho Cristiano, grande radialista, meu ouvinte de muitos anos, e o Carlos Gomes. O Carlos Gomes é o Carlinhos português, né, que mora em Niterói, faixa preta vermelha de jiu-jitsu. Alô, Serginho. Serginho, meu filho, é faixa quarto grau, faixa preta. E também o outro filho que eu tenho, que é o Marcelo, também é faixa preta, né? Já o Felipe é faixa azul, vocês verem que eu estou bem protegido, né? E os outros dois, me parece que o Cristiano foi azul também, não deu sequência, e também o Bruno, que mora hoje em Portugal, né? Lá no Porto, não foi nesse caminho de luta, mas é muito mais de academia. Enfim, estou bem com eles. Eu quero também, alô, Fernando e amigos, o Marco mandou, Marco, qualquer dia desse eu vou ver se eu toco aquela música que você mandou, muito bonita, tá? Mas tem que preparar, tem que ver um jeitinho para não ficar legal no ar. Porque pelo zap, às vezes complica um pouquinho, mas eu vou ver como é que é, bonito assim, parabéns.
O Marco Silva, olha nós aqui no coração do Texas, eu sou faixa preta e vermelha. É mesmo? Brincadeira, garoto, brincadeira. Muito bem. Você que está em sintonia, olha que coisa, né? A gente está vivendo um momento em que há uma preocupação, porque o comércio, aos poucos, ele vai abrindo, né? Já aqui no Rio de Janeiro já abriu, e até no Rio de Janeiro houve sim um decréscimo considerável com relação ao Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, não no interior, mas na cidade do Rio de Janeiro. E eu constatei isso outro dia com uma dessas minhas andanças. Eu sempre falei para vocês, o Marco disse que fez 10 quilômetros com bicicleta, eu quero ver você fazer 5 correndo. Aí eu quero ver, porque bicicleta é mole, né? Não, é bom não, estou brincando, não estou desvalorizando o teu exercício não. Bicicleta é muito bom, né? Problema cardíaco e tal, mas correndo, ou correndo ou andando, já o negócio é diferente. Então normalmente eu faço esses 5 quilômetros diários. Muito bem, ontem eu fiz 7,5 km. Exagerei porque eu estava me sentindo disposto, que a vida da gente é mais ou menos assim, né? Fisicamente, às vezes você está bem, às vezes você não está tão bem, e depende, naquele dia eu estava sobrando. Hoje eu voltei, hoje até fiz menos, fiz 4,8 km. Fernando, como é que você sabe? Eu tenho um relógio desse aqui, que é um relógio digital, não é esse aqui não, é um outro que marca o número de passos, e é um negócio muito interessante. Quem puder comprar, eu acho que é bom, viu, Marcos? Você que anda de bicicleta, é muito bom. Eu não sei se ela não marca a quilometragem da bicicleta, mas os passos humanos ele marca. Então, por exemplo, eu estipulei que eu tenho que andar no mínimo por dia 5.000 passos. É impressionante. Geralmente eu ando 6.000, 6.500 passos mais ou menos entre o andar e correr. Muito bem, você sabe que quando eu marco 2 voltas num percurso, que esse percurso tem 2,4 km mais ou menos, eu faço 2 vezes todo dia. É um percurso meio secreto, porque não tem muita gente, eu não gosto de dizer, porque senão começa a acumular, que é muito gostoso de andar por ali. E quando eu estou já quase fechando a segunda volta, é um negócio impressionante que ele tem um vibrador, né, no pulso, e ele vibra. Quando ele vibra 3 vezes, você sabe que você já deu os tais 5.000 passos. O que eu quero dizer é o seguinte: qualquer exercício físico é muito importante, principalmente para quem está na fase de risco, né, que é o problema da idade que existe com relação a... É claro que você tem que estar bem, é claro que você tem que consultar o seu cardiologista, é claro que você tem que consultar o seu médico, não sair por aí exagerando, né? Não pode ser dessa maneira. Mas é muito importante. Claro, não posso, eu ando 1 quilômetro. Não posso, não consigo andar os 10 quilômetros de bicicleta que o Marco anda 5, anda 3, aos pouquinhos vai acostumando o corpo, e a saúde agradece. Porque, segundo os antigos e segundo os novos, os antigos são os nossos pais, os nossos avós, diziam que quem muito caminha afina o sangue, né? Essa é a forma popular de explicar isso. E, no entanto, os médicos confirmam isso. Quer dizer, o sangue fica menos viscoso, e por isso mesmo não existe a possibilidade de trombos, né? Quando acontece um trombo é que eventualmente pode haver um infarto, e o infarto nem sempre você sobrevive. Eu tive a sorte há 6 anos de ter tido um infarto. Eu imagino que tenha sido um pequeno infarto, que senão não teria sobrevivido, e pelo fato de eu já ser um caminhante, né? Ou seja, por eu sempre ter praticado esportes, ter nadado, ter caminhado e tal, eu consegui sobreviver, e de lá para cá nunca mais tive problema algum. Mas é preciso ter muito cuidado, quer dizer, você tem que fazer, mas sempre com os cuidados médicos. Com relação ao Covid, deixa eu cumprimentar a Cláudia Obertüfer. A Cláudia está lá na Suíça com o Josef, né? É um casal maravilhoso, nós conhecemos, eles estiveram aqui no Brasil, e ela é prima, do nosso Fernando Pereira, né? E da Olenka Faccioli,
né? Tanto é que quando eles estiveram na Europa, ficaram hospedados na casa da Cláudia e do Joseph. Então um abraço, uma boa tarde para você aí. Se puder, depois você manda a temperatura por curiosidade, Cláudia, para a gente saber como é que está o tempo aí. Dolores Martins também está cumprimentando a gente. Obrigado, Dolores, muito obrigado. Pois é, e chato que houve lá no sul do país, né? Quer dizer, houve aquele ciclone bomba, porque realmente fez uma ventania em Floripa, a cidade do Otávio de Mello, espero que ele esteja bem, né? De mais de 100 quilômetros horários, então desterrou casas, parece que houve até 7 vítimas fatais, me parece que Camboriú foi pior, aquele balneário, né? E a expectativa aqui no Rio de Janeiro, agora há pouco, antes de começar o programa, eu estava ali olhando na janela, né? E eu descobri o seguinte, que o tempo está nublado, sabe, tá fechado, deu um ventinho, agora deu uma melhorada, mas a previsão é de que nós teremos hoje aqui no Rio de Janeiro a madrugada mais fria do ano, ou seja, durante a madrugada talvez chegue a 12 graus. O que o pessoal do sul ri, né? Porque Gramado ontem ou anteontem estava 1 grau, mas o Rio não baixa disso, mas de qualquer maneira para nós é frio, né? Então essa é a informação. Por outro lado, meus amigos, lembrando sempre, se você quer ter um objeto de valia dentro de casa, que vai chamar a curiosidade, a atenção das pessoas, que vai embelezar a sua casa, e é exatamente uma cópia fiel do que eram as espadas dos samurais, né? Na verdade é o original, só que feita agora nessa época nossa. Então basta você ir a espadascatana.com.br, são autênticas espadas samurai, em qualquer ponto do país elas chegam na tua casa. Vai depois no site, acabou o programa, vai no site espadascatana.com.br, ok? Isto combinado. Eu queria também dizer o seguinte, amanhã, excepcionalmente, eu não farei o programa, e vou explicar por quê. Passou toda essa pandemia e eu eu tinha um compromisso agendado, e que esse compromisso, quando o programa estava de manhã, e acabou mantendo a mesma hora, e é inevitável. Então eu não estarei aqui à tarde amanhã, razão pela qual não farei o programa, mas na sexta-feira o programa volta com toda a força, da mesma forma, tá bom? Então já estou avisando para prevenir as pessoas, que eu tentei adiar, mas não foi possível, e é coisa do meu interesse. Muito bem. Aqui está nublado, mais 31 graus. Onde? Lá no Texas, lá em Austin, onde mora o Marco Silva. Está quente, está quente. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou ser franco com você, está nublado, está ventando, mas está um pouco abafado. Eu não tenho aqui a temperatura para te dar, mas daqui a pouco vou saber se consigo aí passar o tempo para vocês. Muito bem. Elvira Araújo, boa tarde para você, boa tarde. Sem mais delongas, daqui a pouco a gente vai ter do site Audiência Carioca, o meu amigo Eduardo Moura. O Eduardo é o editor do site Audiência Carioca, sabe tudo do rádio, da TV, das coisas que estão acontecendo, e hoje eu acho que ele tem novidades para nós. Então, daqui a pouquinho eu vou trazê-lo para vocês. Eu queria também lembrar o seguinte, olha só, a gente vai ter aqui hoje, no final do programa, olha você, Marco, que gosta, tem cara de comilão, hein? Você gosta de comer bem. A gente vai ter uma autêntica receita do verdadeiro acarajé da Bahia, que é muito bom. Você já provou, Marco? Eu já provei, é muito gostoso. Quando a gente estava na Bahia, uau, né? A Samira adora acarajé. Então, daqui a pouco, lá no final, não tão daqui a pouco, lá no final do programa, uma receita do verdadeiro acarajé da Bahia. Eu convido vocês a prestar atenção nisso. O programa está recheado de atrações, e vamos então, enquanto falo com você, eu vou também, vou escolher, olha, já que estamos em pandemia, né, problema ainda da pandemia, e a gente tem que dar um alerta,
Todos os médicos que eu falo, por exemplo, doutor Cícero Munhoz, doutor... Ah, sim, hoje, se tudo correr bem, a gente terá o doutor Provenzano, o doutor Silvio Provenzano, né? E o doutor Silvio mesmo diz os cuidados que temos que ter. Normalmente, cada região está tendo o seu tipo de abertura, né? E alguns uma fechadura. É o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, que cresceu demais, quer dizer, que abriu demais e agora está fechando de novo, porque cresceu o número de infectados. Então é preciso ter muito cuidado, e nesse particular eu quero parabenizar os nossos amigos, né, os nossos amigos do Cartola de Noel, um conjunto de samba maravilhoso, liderado pelo Fernando Fontes, que fez essa modinha aí que você vai ouvir, na verdade é um samba, Se Liga Meu Povo, né? Ou seja, se você não tiver nada que fazer na rua, se você for trabalhar, não tem jeito, bota a máscara, lava as mãos, álcool gel, então vai à luta, porque a vida tem que ser vencida, né? Para cada um a gente tem que ter a graninha para poder pagar as contas. Mas se não tiver o que fazer na rua, por favor, não vá na rua para você não contrair esse vírus. E é mais ou menos o que eles falam. Eu vou aqui, ó, já aumentar, né? E você vê, olha que gracinha, eu gostei muito dessa música do Se Liga Meu Povo, e você vai conhecer um a um todos os componentes desse conjunto maravilhoso que é o Cartola de Noel. Correto? Então, já estou acertando aqui os ponteiros para você ver direitinho daquilo que eu estou falando. Atenção, vamos nós, vamos nós. Alô meu povo, se liga aí no pedido. Esse corona é um perigo, não pode dar mole pra azar. Não vai pra rua, fica em casa bem quietinho. Converse com Deus um pouquinho, pede a Ele pra isso acabar. Alô meu povo, se liga aí no que eu digo. Esse corona é um perigo, não pode dar mole pra azar. Olha lá, não vá pra rua, fica em casa bem quietinho. Converse com Deus um pouquinho, pede a Ele pra isso acabar. Tivemos dengue, Zika e Ebola, outros vírus vieram e foram embora. Esse também não vai se criar. mas tem que ter fé e rezar. Tenha fé que isso vai passar. Pois é, mas tem que ter fé e rezar. Tenha fé que isso vai passar. Eu não quero saber da onde ele veio, eu só sei que aqui ele não vai ficar. Diga lá. Tenha fé que isso vai passar. Converse comigo no zap pra você não se estressar. Tenha fé que isso vai passar. Lava tudo que puder, que é pro vírus não pegar. Tenha fé que isso vai passar. Sabão, álcool gel, pra você desinfetar. Se liga! Tenha fé que isso vai passar. Médicos e enfermeiros estão se arriscando para nos salvar. Obrigada, tenha fé. Isso vai passar. Tenha fé que isso vai passar. Tenha fé, isso vai passar. Que bacana, né? Tenha fé que isso vai passar. Que show realmente desses meninos muito queridos, né? Lu Fogaça, um abraço. Marquinhos Sorriso, um abraço. Tangerina, outro abraço. Leão, alô Leão, um abraço, como vai, amigão? E também um alô também para o Fernando Fontes. E volta e meia, quem está cantando com eles é a Marion Duarte. Mas olha só, eu já estou aqui em contato com ele, nosso amigo, o Eduardo Moura, que é o editor do site Audiência Carioca. Boa tarde, Eduardo Moura. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todo mundo aí que está nos assistindo. Tudo bom? Tudo bom. Imagino que você está cheio de novidades aí hoje para contar para a gente, né? Algumas. Uma tarde muito quente hoje, Fernando Sérgio, envolvendo a TV Globo e o Flamengo. Vamos explicar direitinho. A TV Globo está entrando nesse momento com recurso aqui no Tribunal de Justiça no Rio. O recurso já chegou lá na Justiça para tentar impedir com que o Flamengo
não faça a transmissão particular, digamos assim, na Flá TV, no YouTube, do jogo de logo mais contra o Boa Vista pela última rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca. Seguinte, Fernando, na semana retrasada, o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou aí uma medida provisória em que permite aos clubes mandantes negociarem os seus direitos de transmissão. Isso é um fato. Porém, existem alguns contratos com diversas emissoras de televisão que foram assinados antes da medida provisória. E aí está gerando toda a confusão. Por quê? O Flamengo, por exemplo, ele não tem contrato com a TV Globo para a transmissão dos jogos do Carioca. Mas os outros 12 clubes, ou melhor, os outros 11 clubes que disputam, possuem contrato com a TV Globo. Ou seja, a Boa Vista tem contrato e o Flamengo não tem contrato. A TV Globo entende que o contrato antes da medida provisória, ou seja, o jogo não poderia ser transmitido. E o Flamengo entende que a medida provisória já está valendo. A TV Globo, Fernando, fez uma primeira tentativa na justiça na última segunda-feira, na 10ª vara, aqui do TJ da Vara Civil aqui do Rio de Janeiro. O juiz que atendeu foi o Ricardo Seifer. Ele negou a Globo o impeditivo de que o Flamengo faça o jogo. Agora, de última hora, a TV Globo tenta entrar com caráter liminar aí, que o Flamengo não faça o jogo de 21h30 no Maracanã. Inclusive, Fernando Sérgio, lá na arte que está no canal do YouTube do Flamengo, na Flá TV, está escrito que está aguardando aí uma decisão judicial. E aí tem dois fatores, né? Primeiro, se a justiça vai dar a liminar à Globo. E se der a liminar, se o Flamengo será comunicado a tempo de divulgar a transmissão. Que situação, hein, Fernando? Que situação. Engraçado, no passado eram tão queridinhos, né, que as torcidas contrárias até diziam que a TV Globo favorecia o Flamengo, né? E agora não, agora estão brigados, né? Isso é briga de marido e mulher, não sei se vale a pena meter a colher. Vamos ver o que vai dar, né? Pois é, já beberam da mesma água, né? Os dois já beberam da mesma água. Hoje querem dividir esse copo aí, cada um quer pegar o seu copo, não quer mais beber a mesma água. É verdade, mas o que você manda aí dos famosos? Dos famosos, Fernando Sérgio, nós temos aí 2 demissões fortes na TV Globo nas últimas horas, né? Na verdade, não é demissão, é uma palavra muito forte, né? Vamos dizer assim, a não continuidade de um contrato fixo, né? Do Renato Aragão, né? Que ontem foi oficializado pela TV Globo de que não tem mais um contrato fixo após 44 anos de serviços prestados à emissora. O Renato Aragão, que participou mais de 40 obras entre filmes e programas de televisão dentro da TV Globo, agora não tem mais um contrato. As primeiras informações dão conta que ele está negociando de levar os seus trabalhos para outras plataformas, né? Aqueles trabalhos que não tem a chancela na TV Globo. Digamos assim, como é o caso dos Trapalhões, por exemplo. Então, os trabalhos que não tem com a Globo, ele está tentando levar para outras plataformas. E a outra demissão também foi a do José Loreto, que estava 15 anos na TV Globo, né? Se destacou aí a Avenida Brasil, no programa Amor e Sexo, de Fernanda Lima. Também o José Loreto se envolveu no passado o Guardião, quando se separou da sua esposa, a Débora Nascimento, ficou um disse-disse ali que ele teria tido um caso com a Marina Rui Barbosa. E a bastidora acabou sendo divulgada mais do que a própria novela. Também está fora. Na verdade, eles saem de portas abertas, tanto o Loreto quanto o Renato Aragão podem ser chamados para participar por obra. Porém, não se sabe se o Renato, por exemplo, vai participar da próxima campanha do Criança Esperança. Ela não está confirmado, que deve acontecer aí no mês que vem. Tá certo. E o Renato que estava ganhando 400 mil reais por mês, né? Mas não vai fazer falta, né? Quem ganha esse tempo todo, essa grana toda, igualmente agora no final, porque ele não estava trabalhando, só aparecia mesmo no Criança Esperança, né? Mas, meu amigo, que mais? Que mais? Fala, conta mais que o povo tá boca aberta. Para a gente fechar aqui na nossa reta final, lamentar aí, né, no rádio, a Band
News FM pôs fim à sua equipe esportiva mais uma vez. É a terceira vez. Que isso? O Fernando, que a Band News está interrompendo aí as transmissões esportivas. A Band News que há alguns anos, há 5, 6 anos mais ou menos, lançou o Ciro Neves lá na rádio, Isso, né? Que o Ciro hoje está na Rádio Tupi. Depois acabou fechando a equipe. Aí o Edilson Silva foi em 2017, trouxe uma equipe muito forte, né? Com a Carla Matera já na ocasião. Carlinha. E isso, só ficaram poucos tempos. Na verdade, foi uma dobradinha ali com Bradesco, Esportes e Band News, que eram do mesmo grupo. Sei. E aí, essa última tentativa aconteceu nesse ano. Né? O Edilson Silva trouxe a Carla Matera, o Cláudio Perrot, se eu não me engano, o Ronaldo Castro e o René Simões também estavam nessa equipe. E ontem todos foram comunicados que no rádio acabou, não tem mais. Mas hoje, por exemplo, a Carla Matera, que era uma das pessoas que estava nessa equipe do rádio, continua, por exemplo, trabalhando na televisão nos Donos da Bola do Rio. Menos mal, pelo menos o projeto segue na televisão. Mas no rádio, nesse momento, Band News FM dando aí um tempo nas transmissões esportivas, justamente quando a bola voltou a rolar. Mais curioso, né, o Fernando? É uma pena, esperar realmente. A bola voltar a rolar para pôr fim, né? Para pôr fim, é uma pena. O rádio está passando por um momento de crise. Essa é que é a verdade. Vamos ver se encontram os caminhos, né? Mas olha, meu caro amigo Eduardo Moura, muito obrigado. E as pessoas que quiserem acessar o seu belo site, o que devem fazer? Devem entrar em audienciacarioca.com.br. Eu convido também a todo mundo a acessar lá no YouTube, se inscrever no nosso canal no YouTube. Na sexta-feira eu tenho uma entrevista com o Sandro Nascimento, do portal Na Telinha, ele que é o lado carioca aqui do site lá do UOL. A gente vai falar sobre o que esperar na televisão após aí a pandemia do coronavírus. Tá certo, querido. Um grande abraço, saúde, hein? Se cuida. Obrigado, você também, igualmente. Tchau, tchau. Pois é, esse é o nosso querido Eduardo Moura, que você curtiu por aqui, né? Com as notícias. E eu falei, você viu o que eu falei? Eu falei, olha, o rádio está em crise, mas está em crise mesmo. Eu acho que falta um pouco de vivência por parte dos radialistas, né? De um modo geral, não é que tem bons radialistas, mas eu digo a nível de direção, para descobrir caminhos. Vejam vocês que, por exemplo, a Rádio Tupi teve um aumento, segundo o próprio site Audiência Carioca, de 30% de audiência, né? Já no caso a JB teria tido uma queda de 9%, e as duas estão empatadas em segundo lugar, sendo que a Melodia, que é uma emissora gospel, que sempre foi o primeiro lugar, continua tendo esse primeiro lugar. Aí provavelmente alguém que meio desavisado diz assim, ué, mas a Tupi não anunciava o primeiro lugar? Não. A Tupi teve, como eu estive em primeiro lugar na Tupi durante 15 anos, primeiro lugar absoluto, na madrugada. Na época o Pedro Augusto também estava em primeiro, na época a Patrulha também estava em primeiro, mas eram programas isolados, né? E que por isso mesmo anunciavam o seu primeiro lugar. Na verdade, no aspecto geral, estava sempre no terceiro lugar, perdendo a época para essa rádio gospel, que é a Melodia FM, que aí tem um nicho, né, de ouvintes crentes até, e depois em segundo lugar vinha a JB ou o Dia, a FM o Dia, às vezes chegava em quarto lugar, né? E a grande disputa das chamadas rádios faladas era entre a Globo e a Tupi, né? E a Globo durante muitos anos foi o primeiro, depois perdeu para a Tupi com relação ao chamado talk show, né? Ou talk radio, que quer dizer o quê? Quer dizer rádio falado, né? E aí a Tupi foi despontando com grandes audiências, até que depois também veio aí o Antônio Carlos, que tinha sido saído da Rádio Globo, e a Rádio Globo encolheu terrivelmente. A Rádio Globo fechou em São Paulo, e aqui no Rio está em 7º lugar, não tem uma definição de programação, não é bem feita, e as outras emissoras parecem não ter muito fôlego para atingir essas que estão em primeiro há muitos anos. Isso é muito ruim para o mercado, mas é aquela história. Eu acho que a internet, nesse particular, também influencia muito, é aquela história. O rádio há de ter que se adequar com relação
a internet para que possa alavancar outra vez algumas grandes audiências. Não é isso? Bom, agora são 4 horas e 30 minutos, eu estou lembrando um abraço para o Rony Silveira. Um abraço, Rony, tudo de bom para você. Um abraço para o Amaury José, meu primo. Abraço para o Eduardo Grandinetti, lá em Belo Horizonte. Tudo de bom, Eduardo. Muito bem. Olha, é uma curiosidade que eu vi na internet que eu gostaria de mostrar para vocês. Vocês têm alguma ideia, você toma banho todo dia? É uma pergunta meio invasiva, né? Mas aqui no Brasil, normalmente as pessoas tomam banho todo dia, faça chuva ou faça sol. Não é esse o costume da Europa, e não poderia ser, porque lá, notadamente no inverno, é muito frio. Não é o frio que a gente tem aqui no Brasil, o mais parecido é aquele lá de Santa Catarina, das serras catarinenses, né? Mas como seria então o banho na Idade Média na Europa? Banhos da Idade Média. Como e quando se tomava banho na era medieval? É um trabalho muito bonito do Diário de Biologia, que você vai curtir agora, enquanto eu vou ver se eu contato, não sei se eu esqueci de falar com ele, mas vamos ver se a gente consegue o Dr. Silvio para conversar com a gente. Então vamos mudar a telinha aqui, já mudei, como sempre eu tenho que, você sabe, eu tenho que acertar aqui os ponteiros, né? E aí deixa eu ver se está aí com som, porque senão, tá com som sim. Então olha que coisa curiosa, é rapidinho, é 4 minutinhos de boa informação. O assunto medieval de hoje talvez seja o mais comentado sobre a Idade Média. O tema será banho. Muita gente diz que as pessoas que viveram na Idade Média raramente tomavam banho. Mas será que isso é mesmo verdade? Os banhos na Idade Média não eram tão raros como dizem por aí, mas as regras eram diferentes e, obviamente, as pessoas de classes baixas não tinham os mesmos hábitos dos nobres. Havia muitas crenças sobre os banhos. Nos manuais medievais, os escritores tratavam o banho como uma atividade séria, que merecia cautela. Havia uma associação de que comer e tomar banho causava fraqueza no coração e náuseas, e ainda que banhos longos podiam engordar e causar cansaço extremo. Há registros de um livro de regras para o banho, feito por um escritor medieval italiano, que dizia que na véspera do banho não era bom ter relações e que a pessoa deveria estar em jejum desde o dia anterior. Outra regrinha é que a pessoa deveria ter um espaço de 15 dias entre um banho e outro, e que cada banho não deveria ultrapassar 1 hora. Os camponeses, que tinham um trabalho duro, diário, lidando com suas plantações muitas vezes ao sol, levavam suor e muita sujeira da terra no corpo. Mas os banhos diários não eram mesmo habituais. Ao invés disso, o costume era lavar o rosto toda manhã e as mãos antes e depois das refeições. Muitos camponeses viviam em uma situação de miséria, que sequer permitiam trocar suas roupas. Além disso, para tomar banho, precisavam carregar água para suas casas e aquecer, já que a Europa tem tempo frio na maioria do tempo. Por isso, muitos desistiam de tomar banho e passavam meses sem se limpar. Alguns autores dizem que muitos só se banhavam na véspera da Páscoa. Algumas cidades medievais maiores contavam com os banhos públicos, estruturas que foram herdadas dos tempos do Império Romano. Eram grandes piscinas sem muita profundidade, onde homens e mulheres se banhavam nus, o que acabou levando as mulheres de vida fácil passarem a frequentar esses locais e fazerem dessas piscinas um lugar recriminado pela igreja. Os ricos, nobres e a realeza faziam do banho um momento de extrema importância. Eles tomavam banho em casa, provavelmente no próprio quarto, com água quente trazida pelos servos. O banho dos nobres era feito em grandes banheiras de madeira, com um tecido de linho protegendo o banhista das lascas da madeira. Na água misturava-se cinzas, água de rosas e ervas, como sálvia e louro. O banho era um evento tão importante que a realeza costumava divertir seus hóspedes, oferecendo banhos quentes dados por servas bonitas,
Olha só, amanhã eu continuo esse trecho que é muito interessante. Aqui no Brasil é diferente, né? A gente agora, né? Mas naquela época era difícil de arranjar égua é fácil. Mas olha aí, doutor Silvio Provenzano, que você conhece sobejamente, médico dos mais qualificados, chefe médico do Hospital dos Servidores, né? Foi presidente do CREMERG, hoje é assessor. Prazer em recebê-lo. Boa tarde, doutor Silvio. Boa tarde, Fernando. Muito bom participar do teu programa. Agradecer a presença dos amigos, Marcos Silva e demais aqui na nossa... É uma live, né? Não deixa de ser. É verdade, não deixa de ser uma live. Eu estou vendo agora um amigo mais descontraído, né? Estava habituado, passei um ano aí todo dia de terno e gravata pela posição que ocupava, né? Não, mas não é só isso, não. Hoje tivemos uma reunião cedo no CREMERG e eu me liberei cedo. E em tempos de Covid, isolamento, evidentemente que eu estou na minha casa. Ah, que maravilha. Na pizzaria da mamãe. Lindo, lindo. Foi sua mãe que fez? É? Que maravilha, rapaz. Que coisa linda. Olha aqui. Aí eu tô aqui, aproveitei para ficar, digamos assim, de uma forma que normalmente eu não fico. Você me pega sempre no trabalho, portanto, com uma roupa mais formal. É verdade, não, mas fica mais jovem, né? Essa é que é a realidade. A Merizalpa está mandando um abraço para você. Outro, muito querido. Muito bem, mas meu amigo, e aí? Quais são os caminhos agora no daqui para frente, as aberturas acontecendo pelo menos no estado do Rio de Janeiro? Quais as recomendações que o amigo faria, não só para os seus pacientes, bem como para a população em geral? Bom, o que eu tenho recomendado a todos os meus pacientes e amigos, o vírus continua no nosso meio. Portanto, todos nós ainda temos a possibilidade, esperamos que não, mas todos nós temos a possibilidade de nos infectarmos. É necessário que nesse novo tempo, nessa retomada, nós mantenhamos cuidados que a gente estava mantendo até agora. Como, por exemplo, ao sair à rua, use máscara. Chegou em casa, retire imediatamente a máscara, sem falar com ninguém, dirija-se ao banheiro, lave as mãos, o rosto, de uma forma bem cuidadosa, se for necessário, tome um banho. Depois é que você fala com as pessoas em casa. É uma medida de cuidado e de amor àqueles que você tem consigo. Essa retomada ela tem que ser feita com muito cuidado. Cheguei a comentar com colegas do comitê científico que eu não tinha sido, eu particularmente, não fui consultado com relação à permissão para a entrada de público nos estádios a partir do dia 10, conforme chegou a ser ventilado. Eu entendo que não é possível, por uma razão muito simples. Você que frequentou o Maracanã, tanto quanto eu, inúmeras vezes, sabemos que o Maracanã é um campo imenso. E aí a gente tem aquela norma de que as pessoas devem ficar afastadas 2 metros. Quer dizer, senta numa cadeira, pula uma, senta na outra, todo mundo de máscara, bonitinho, como se nós fôssemos coreanos, japoneses ou ingleses que não são daqueles vândalos que vão, sabe, os hooligans. Sim. Nós vamos imaginar a nossa torcida carioca comportadíssima dentro de campo. Isso por si só já seria motivo para alvíceras aleluia. Mas como é que é a saída do Maracanã? Como é que é a entrada? Todo mundo entra junto e misturado. A saída, então, vem de um lado, vem do outro, ajunta tudo para sair, ou pela Peline ou pela UERJ. Isso. Mas, de qualquer forma, todo mundo se junta ali. Veja bem, a maior recomendação nesses tempos é evitar aglomerações. Então, eu cheguei a comentar com o senhor prefeito, eu sempre faço questão de dizer isso. Sim. Pelo menos nas reuniões que nós temos tido, ele tem se mostrado uma pessoa que sabe ouvir. Que bom. E eu não tive ainda a oportunidade de comentar isso com ele, porque você me conhece, sabe que eu sou assíduo do velho Mário Filho, hoje é a Arena Maracanã, Isso. que, aliás, não faz jus ao estádio que já foi, mas tudo bem. É verdade. Esse é assunto para uma outra live. Mas, de qualquer forma, vou sempre que posso ao Maracanã, porque ao vivo é muito melhor. Eu gosto de sentir o clima no estádio. Eu estudei futebol,
fiz um curso de técnico de futebol há mais de 40 anos atrás. Olha. E eu te confesso, fiz curso de técnico. Eu gosto de ver a distribuição de jogadores em campo. Eu vou a campo para ver futebol. Independente de paixão com três cores ou o que for, é para ver o futebol bem jogado, esquema tático. Cheguei a comentar aqui no domingo passado o absurdo que foi as substituições feitas pelo nosso técnico lá no Fluminense, por entender um pouquinho de estratégia. Isso é melhor ver em campo. Pela televisão a gente não tem a visão do todo. Verdade. Então eu vou frequentemente ao Maracanã e na hora da saída eu sempre espero um pouco para sair, porque é um tumulto na saída terrível. Como é que será a saída? E aí as pessoas podem se infectar. A gente tem o chamado protocolo seguro. Protocolo esse que permite que um time que teve na véspera 3 jogadores confirmados com Covid enfrentar um outro time e os colegas não treinaram com os outros durante a semana. Será que algum daqueles que entrou em campo, dos 14 ou 15 jogadores do Volta Redonda, não estava infectado e de repente passou o vírus para algum jogador do outro clube, no caso do Fluminense? Pois é. Então eu entendo que o protocolo seguro ele pode ser tudo menos seguro. Ou ele não está sendo cumprido conforme deveria. O que é evidentemente uma responsabilidade dos diretores médicos de cada clube e principalmente da federação que organizou um campeonato, a meu ver, absolutamente precipitado. Verdade. O campeonato brasileiro dificilmente começará antes de setembro. Os campeonatos sul-americanos dificilmente antes de outubro. Os argentinos já deixaram isso bem claro na Conmebol. Então eu entendo que nós começamos apressadamente, daqui a 15 dias talvez o campeonato já tenha se encerrado, e a pergunta que eu me faço, mas que deverá ser repassada ao querido Dr. Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio de Janeiro. O que ele pretende criar de atividade para os clubes cariocas nesse intervalo que vai haver entre o final do Carioca e o início do Brasileiro? O Carioca sempre foi uma preparação para o Brasileiro. Isso. E agora vão ficar talvez 5 semanas ou 8 com os times paralisados, sem nenhuma atividade, enquanto que os outros certamente estarão treinando e terminando seus campeonatos regionais, digo eu, no momento certo, que é pouco antes do Brasileiro começar. Então aqui eu não entendo por que razão correram tanto, talvez forçação de barra de algum clube em particular, não sei explicar as razões, mas elas devem existir, porque como já dizia minha saudosa e querida Dona Maria, minha avó, que Deus a tenha, não se dá ponto sem nó. Razões devem haver. A gente não sabe, mas devem haver. É verdade. Agora, doutor Silvio Provenzano, mudando de um polo ao outro, a expectativa fica com relação à vacina, né? E o aproveitamento dessa vacina que está sendo concluída lá na faculdade de Oxford, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e que já existe agora essa correlação aqui com a Fiocruz. Qual é a sua expectativa quanto a isso, como médico de tanto talento? A maior possível, porque a solução para esse problema, e há muito eu venho defendendo isso. Eu não sou nem do time da hidroxicloroquina com azitromicina, nem do time da ivermectina com anica. Parece que tem 2 clubes de futebol, médicos inclusive, alguns que eu respeito, conceituadíssimos, defendendo um tipo de tratamento e outro como se fosse a cura. E eu afirmo, não é. Nenhum, nem outro. Sim. Podem ser benéficos, sabe-se lá por que razões, em alguns pacientes e somente no início dos sintomas, tanto um quanto o outro. Mas a solução definitiva virá com a vacina, que ela venha logo. Esses estudos de Oxford, hoje saiu noticiado que o laboratório Pfizer já concluiu os estudos, já tem capacidade de produzir pelo menos 1 bilhão de vacinas. Somos 7 bilhões no mundo. Que ela seja disponibilizada quanto antes, porque a solução definitiva é a vacinação. Lembrando que esses vírus têm uma característica biológica única. Eles sofrem mutações com muita facilidade, Fernando. Então pode ser que a gente tenha uma vacina e que daqui a 1 ano essa vacina precise ser refeita, porque o vírus já sofreu mutações, da mesma forma que ocorre com o vírus da influenza. Por que nós temos que nos vacinar todo ano contra o H1N1? Porque é um vírus que sofre mutação e a vacina que nós tomamos em 2019 não cobre as cepas que estão circulando em 2020. Então tivemos que antecipar a vacinação, até para nos proteger. Saiu hoje um estudo brasileiro numa revista internacional, mostrando que quem se vacinou para a influenza, quando pega o Covid, o curso do Covid é mais benigno. É uma matéria, é um assunto que saiu hoje. Confesso a você, eu recebi de manhã de um colega médico lá dos servidores,
que deve estar nos acompanhando aqui na live com certeza. Wagner, Um abraço. não consegui ler o artigo todo. Eu li, fiz aquilo que a gente normalmente faz quando está sem tempo. Eu fui Passa os olhos. Eu fui na conclusão. A Certo. conclusão é realmente muito interessante. Todos os pacientes vacinados agora, que foram no final de março, início de abril, para H1N1 e que pegaram a Covid, tiveram um curso mais benigno da doença. Por alguma razão, a vacina da influenza feita esse ano ajudou na proteção a essas pessoas. Quem não se vacinou ainda dá tempo, viu? Vamos lá no posto se vacinar enquanto não sai a vacina direta contra a Covid, que a gente espera que saia em breve, talvez mais uns 3 meses no máximo. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, foi uma honra tê-lo mais uma vez no meu programa. Um grande abraço para o amigo, para a Ana Paula aí, sejam felizes e, por favor, se cuidem, porque vocês são muito importantes para a gente. Na importância nossa, eu queria um carinho no Todinho. Beijo Obrigado. para a sua Samira. Obrigado. E ontem aconteceu uma cena insólita aqui em casa. Ah, é? Você sabe que eu tenho 2 chihuahuas. Sim. O Dandan e o Lui. Sei. E eu cheguei em casa ontem, e sabe quando é uma pessoa que chega de um dia cheio de trabalho e tudo? Uhum. Vi que a minha esposa estava num curso, no computador, bonita, como de sempre, você a conhece? Sim, claro, muito Você tá linda. bonita. E ela segurava o cachorro, e eu olhei assim, eu falei, Dandan escurece. Ficou doente? Não, ela ontem ganhou um terceiro, que eu resolvi chamar de Joca. Que beleza. Então agora eu tô com o Joca, o Dandan e o Lui. É um trio. Porque eu vou abrir o canil aqui e vou levar para o Patinho para brincar com eles. Mas a gente apanha uma amizade, né? É algo extraordinário, né? É amor puro. É verdade, é desinteressado. Até semana que vem, fraterno abraço, querido. Doutor Silvio Provenzano. Ah, tá legal. Ele disse que o amigo tá diferente, tá mais jovem, tá vendo? Acabou de colocar isso aqui. Coisas de poder estar 4 horas da tarde em casa, raridade. Tá certo. Aproveite o descanso. Abração. Muito bem. Faltou a oração ontem, né? E hoje nós vamos colocar aqui para vocês verem, né? Evidentemente que é aquele momento que é muito importante para a gente. E às vezes também ontem eu botei uma coisa tão interessante com aquela psicografia do Chico Xavier, não havia tempo hábil para colocar. Mas vamos então ao momento da oração. Um abraço para o Luciano Gomes, o fotógrafo que fez todas essas ilustrações. Vamos lá, se chegar com o som seria ótimo. Oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem.
nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, amém. Olha aí, Cléia Cardoso de Queiroz, né? Ela perguntou pelo Todinho, Marion Duarte está entrando aqui agora, e eu vou chegar aqui, porque aí vai ser impossível, tem gente que não sabe como é que é o ângulo de câmera, né? Então eu vou chegar aqui para mostrar o Todinho aqui, está no colo da Samira. Boa tarde, Samira. Boa tarde para a turma aí. Olha só o rapazinho aí, ó. Olha como ele já ficou alegre. Ele estava dormindo porque a Samira tinha ido na casa da minha sogra. Agora já voltou, tá vendo? Então, muito bem, então tá aí mostrado o Todinho para vocês, que vocês curtiram aí, e eu quero agradecer muito, né, a audiência de vocês, né, afinal de contas, você vê aí, foi o celular que nós vimos agora, acabamos de ver o nosso querido Dr. Silvio Provenzano. Minha gente querida, pois é, estamos chegando ao final quase do programa do dia de hoje, né? Eu só queria lembrar então que amanhã não haverá o programa, porque eu tenho um compromisso no dentista, já está marcado, não tem erro, já está marcado desde a época anterior e tem que aproveitar a oportunidade, então não tem como presumir, que você sabe que médico e dentista você marca, às vezes você chega na hora e demora, atrasa o tratamento do outro, você tem que esperar para ir e realmente não daria para fazer. Mas na sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui com o nosso programa. Então eu quero agradecer muito a vocês, muito mesmo. Fiquem com Deus, não é? Não se esqueçam da máscara, se for sair, do álcool gel e de lavar as mãos com água e sabão toda vez que você, antes de você colocar a máscara, e na hora de tirar pelo elástico, né? E evitar de você caminhar e pegar pela frente a máscara. E claro que estando na rua, evite de coçar os olhos, essas coceirinhas que eventualmente dão na gente e que na realidade não é bom, porque na verdade você pode transmitir o vírus, tá bom? Um abraço grande para você, fiquem com Deus, né? Namastê.